Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Cardiosite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão que foi retirada da prova de título de especialista em medicina intensiva da AMIB, ano 2020. E o assunto da questão é queda da saturação venosa central de oxigênio após infusão de Propofol. Se você curte esse tipo de conteúdo, então eu já peço que você adiante o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de acionar o sino das notificações. E, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para dar aquela força aqui para o canal do Cardiosite. Muito bem, então a questão de hoje tem esse enunciado. Um paciente admitido na unidade de terapia intensiva necessita de um procedimento invasivo de médio porte, com estimativa de duração em torno de 30 minutos. Recebe uma dose regular de Propofol como recurso anestésico e, logo a seguir, mostra uma queda significativa da saturação venosa central de oxigênio aferido por meio de catéter com fibra óptica. Como devemos interpretar esse fenômeno? Muito bem, então aqui um enunciado bem simples, Paciente admitido na terapia intensiva, ele estava com catéter venoso central de fibra óptica, isso mostra pra gente que ele tinha uma monitorização contínua da saturação venosa central de oxigênio, e aí ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, tá? E logo após a infusão do Propofol, o que ocorreu? Ocorreu uma queda da saturação venosa central de oxigênio, e a questão pede, o que ocorreu, em relação a esse fenômeno da queda da saturação venosa central, após a infusão de Propofol. Nas alternativas, a questão dá 4 alternativas, mas antes da gente ler essas alternativas, vamos fazer uma breve revisão sobre esse assunto, tá? Então, o Propofol, ele é um anestésico intravenoso de ação rápida e de curta duração. De todos os anestésicos intravenosos, o Propofol é aquele anestésico que mais causa hipotensão nos pacientes devido ao seu efeito vasodilatador e também por conta da discreta redução tanto da frequência cardíaca como do débito cardíaco após a infusão do Propofol, Na nossa prática diária, a gente está habituado a ver isso toda vez que a gente vai fazer Propofol como indutor anestésico ou ainda para entubar um paciente, a gente percebe claramente que ocorre queda da pressão arterial do paciente, E como está aí no slide, essa queda se dá por conta do efeito vasodilatador do Propofol, também por conta aí da redução discreta do débito cardíaco, tá? Então cai sim a pressão arterial do paciente, tá? E aí vamos fazer aqui uma revisão sobre o estado de oxigenação, Vamos falar aí de oferta de oxigênio, Oferta de oxigênio é a quantidade de O2 ofertada aos tecidos, em 1 minuto, tá? Então ela depende tanto aí da difusão do oxigênio pela membrana alvéolo-capilar, depende também da saturação da hemoglobina pelo oxigênio, depende também da concentração da hemoglobina, tá, no sangue, e claro, depende do débito cardíaco. Então, vem aqui para a tela que eu vou te mostrar a fórmula da oferta de oxigênio, tá? Então, a oferta de oxigênio a gente representa como DO2, tá? Então, DO2 é a oferta de oxigênio, E a oferta de oxigênio é dada pelo produto, do débito cardíaco, pelo conteúdo arterial de oxigênio, E ainda por 10. E o valor de referência da oferta de oxigênio tem que ser maior que 1.000 mililitros de oxigênio por minuto, Isso significa que em condições normais, os tecidos, eles recebem mais de 1.000 mililitros de O2 por minuto, tá? E aí na fórmula, a gente viu que a oferta de oxigênio é débito cardíaco vezes conteúdo arterial vezes 10, Conteúdo arterial de oxigênio. E o que é o conteúdo arterial de oxigênio? Então vem aqui para a tela novamente. Conteúdo arterial de oxigênio é a quantidade total que tem de oxigênio no sangue arterial. Então é dado pela fórmula 1,34 vezes a concentração da hemoglobina vezes a saturação arterial de oxigênio. E o valor de referência do conteúdo arterial de oxigênio, depende, homens, esse valor de referência varia de 17 a 22 e mulheres, varia de 15 a 20. Isso aqui a gente está falando de conteúdo arterial de oxigênio. Esse é o valor de referência, tá? E aí, como a gente sabe, que o conteúdo arterial de oxigênio, ele faz parte da fórmula da oferta de oxigênio,
Então a oferta de oxigênio a gente pode resumir assim, ó, depende do débito cardíaco, depende da concentração de hemoglobina e depende também da saturação da hemoglobina pelo oxigênio, tá certo? Muito bem. E o que seria o consumo de oxigênio, né? O consumo de oxigênio, ele se refere à quantidade de oxigênio usada pelos os tecidos, né? A extração de oxigênio pelos tecidos, tá? Então, o que acontece, né? A gente tem uma quantidade de sangue, né, de sangue que chega aqui pelas arteríolas nos tecidos, né, trazendo o quê? Trazendo oxigênio, né? Então, esse oxigênio, ele chega aqui, é extraído alguma parte e uma outra parte aqui, né, sai pelo capilar venoso, tá? E o consumo de oxigênio, ele não pode ser medido diretamente, mas ele pode ser calculado. Como é que a gente faz esse cálculo, tá? A gente faz esse cálculo assim, a gente pega, né, a oferta de oxigênio arterial e subtrai pela oferta de oxigênio venoso. Então vem aqui comigo para a tela novamente. Ó, consumo de oxigênio é dado por essa fórmula, VO2, tá? VO2. E o VO2, né, a gente pode aí inferir, né, ou seja, calcular, né, fazendo, né, a oferta arterial de oxigênio, né, subtraída da oferta venosa de oxigênio. Ou seja, é a quantidade de oxigênio, né, que chega aqui no capilar tecidual menos a quantidade de oxigênio que sai aqui no capilar venoso, né? Então essa diferença vai ser o quê? Vai ser o consumo de oxigênio, tá? E aí a gente colocando aqui, né, a fórmula da oferta de oxigênio, né, arterial e venoso, né, utilizando aquela propriedade da matemática que é colocar em evidência, colocando aí em evidência, né, algumas variáveis, a gente chega à fórmula final de que o consumo de oxigênio é igual ao débito cardíaco vezes a hemoglobina do paciente, ou seja, a concentração de hemoglobina, vezes 1,34, que multiplica. Aí vai ser a saturação arterial de oxigênio menos a saturação o quê? Venosa de oxigênio, tá? Tem que ser saturação venosa central aqui. Em condições normais, né, o consumo de oxigênio varia aí de 200 a 250 mililitros por minuto, tá? Então a gente não consegue medir diretamente o consumo, mas a gente pode calcular aí através dessa fórmula, débito cardíaco vezes a hemoglobina do paciente, vezes 1,34, que multiplica a saturação arterial de oxigênio menos a saturação venosa central de oxigênio, tá? E o consumo normal varia de 200 a 250 mililitros de O2 por minuto, tá? E por que o lactato e a saturação venosa central de oxigênio são marcadores indiretos da perfusão tecidual, tá? Então, lactato e saturação venosa central de oxigênio são marcadores indiretos da perfusão tecidual, ok? Eu vou explicar como é que isso ocorre. Vem aqui comigo novamente para a tela, tá? Então, aqui vamos imaginar aqui, né, que a gente tem um capilar arterial, tá? E aqui um capilar venoso. Então, vamos supor, né, que esteja chegando aqui no capilar, né, arterial, chegando 1.000 mililitros de O2 por minuto, 1.000 mililitros de O2 por minuto. E aí são consumidos 200 mililitros de O2 por minuto, né, pelos tecidos, né? Então, se estão chegando aqui 1.000 mililitros, né, e são consumidos, né, 200 mililitros, claro, né, que aqui no capilar venoso a gente vai ter 800 mililitros de O2 por minuto, tá? Então a gente tem, né, uma quantidade chegando, uma quantidade sendo consumida e, claro, né, o que sobrou vem para o capilar venoso. Agora imagine o seguinte, vamos fazer um exercício de imaginação. Por algum motivo, né, a oferta de oxigênio, né, arterial, né, tenha uma queda. Vamos supor que caia de 1.000 mililitros por minuto para 600 mililitros por minuto. Mas o tecido vai continuar o quê? Vai continuar extraindo 200 mililitros por minuto, tá? Então, se estão chegando 600 mililitros, né, estão sendo consumidos 200 mililitros, né, vão sobrar aqui do lado, né, do capilar venoso, quanto? 400 mililitros. 600 menos 200, 400 mililitros. Perceba que quando, né, a quantidade de oxigênio aqui no capilar venoso era de 800 mililitros por minuto, a gente tinha aí uma determinada saturação venosa de oxigênio, né? Como aqui reduziu, né, a concentração de oxigênio aqui no capilar venoso, perceba que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer também uma redução da saturação venosa de oxigênio, tá?
Por isso que a saturação venosa de oxigênio é um marcador indireto de hipoperfusão tecidual, tá? Então, hipoperfusão tecidual, está chegando menos oxigênio ao tecido. Se está chegando menos oxigênio ao tecido e o tecido tem lá um determinado consumo, né? Vai chegar lá do lado do capilar venoso também menos oxigênio. Isso vai fazer o quê? Vai fazer uma queda da saturação venosa de oxigênio. Por isso que a queda da saturação venosa de oxigênio, tá? Ela é um marcador indireto de hipoperfusão tecidual. Em condições normais, né, a saturação venosa central de oxigênio, ela tem que ser maior que 70%. 70%. Se essa saturação venosa central, né, estiver abaixo de 70%, né, isso é um marcador indireto de hipoperfusão tecidual, tá? Um outro marcador é o lactato, né? E aí eu vou explicar, né, como que a gente detecta aí o lactato na gasometria arterial para a gente entender que esse lactato ele está sendo um marcador indireto da hipoperfusão tecidual. Então vem aqui para a tela novamente, tá? Então vamos supor aqui, né, que a gente tem aqui um determinado débito, oferta de oxigênio, né? A gente tem aqui uma determinada oferta de oxigênio. Vamos supor que a gente tem aqui 1000 mililitros, tá? Então 1000 mililitros aqui, né? E está tendo lá um consumo, um determinado consumo de oxigênio, vamos supor aí de 200 mililitros por minuto, ok? Muito bem. Perceba aqui nesse gráfico que à medida que a oferta de oxigênio vai caindo, né? O consumo, ele não se altera, tá? Vai caindo, ele não se altera. Não se altera o consumo de O2 pelos tecidos até um determinado ponto crítico, né? A partir desse ponto crítico, conforme vai caindo a oferta de oxigênio, é claro que vai caindo também o quê? O consumo de oxigênio. Então aqui, vem aqui comigo novamente para a tela, vamos supor, né, que o ponto crítico seja de 500 mililitros por minuto, né? Então a oferta era de 1000, vem caindo, o consumo está mantendo. Tá lá, o consumo de 200 mililitros por minuto, está mantendo. Vem caindo, chegou aqui no ponto crítico. Quando chega no ponto crítico, começa a entrar no limiar anaeróbio, tá? E à medida que vai caindo a oferta de O2, vai caindo também o quê? Vai caindo o consumo. E quando a célula entra no limiar anaeróbio, o que começa a produzir? Começa a produzir lactato em excesso, tá? Então esse lactato em excesso, né, na gasometria a gente considera acima de 2 milimol por litro, tá? Acima de 2 milimol por litro, né? A gente já considera hiperlactatemia, tá? Hiperlactatemia. Então por isso que o lactato ele também é um marcador de indireto, né, da hipoperfusão tecidual. Então à medida que vai caindo a oferta de oxigênio, cai a saturação venosa, né, central de oxigênio, e aí quando atinge o limiar anaeróbio, né, esse ponto crítico, a gente começa a ter hiperlactatemia, tá certo? Muito bem. Então aqui vamos retornar, né, a questão e vamos ler as alternativas, né, que a questão nos dá. Letra A. O propofol tem um potencial de interferir na leitura da oximetria por fibras ópticas. Indica-se a monitorização por gasometria em uma amostra de sangue colhida do catéter venoso central. Né? Não, isso não tem nada a ver, o propofol ele não atrapalha a leitura, né, da fibra óptica em relação à saturação venosa central de oxigênio, então a letra A a gente corta. Letra B. O quadro é um sinal de alerta importante. Pode indicar hipoperfusão global resultante do propofol, sangramento, oferta insuficiente de fluidos ou mecanismo que produz um quadro hipodinâmico, né? Então, veja só, né? O propofol, ele causa, né, uma queda da pressão arterial, tá? Essa queda da pressão arterial, né, cai aí também o débito cardíaco. Caindo o débito cardíaco, o que acontece? A gente vai ter uma redução da oferta de oxigênio aos tecidos. Por isso que a saturação venosa central, ela cai. Exatamente por isso, né? Então, tanto o propofol, como também aí sangramento, né? Lembra que a hemoglobina, ela faz parte do conteúdo arterial de oxigênio. Então, sangramento diminui a hemoglobina, né? Também pode diminuir a pressão arterial. Isso causa o quê? Uma redução da oferta de oxigênio aos tecidos, tá? Outra coisa que ele fala também, oferta insuficiente de fluidos, tá? Ou seja, o paciente que está aí, né,
não foi ressuscitado volemicamente de forma adequada, né? Ou seja, ele tem, né, uma desidratação, por exemplo. Então isso vai também diminuir a oferta de oxigênio, né, por conta aí desse quadro hipodinâmico. Então a letra B parece que está correta, tá? Mas vamos ver a letra C. A queda da saturação venosa central é um comportamento normal em decorrência da queda do consumo de oxigênio. O propofol induz sedação e queda da taxa metabólica, justificando a mudança. Muito bem, a taxa metabólica ela só cai quando a oferta de oxigênio, né, ela fica abaixo daquele ponto crítico, porque aí você reduz o quê? O consumo de oxigênio pelos tecidos, tá? E o tecido, para manter, né, a sua taxa metabólica, começa a entrar em anaerobiose, né? Ou seja, começa a produzir ATP através daquela primeira fase, né, da respiração celular, que é a glicólise, tá? Então, a queda da saturação, ela não é em decorrência do comportamento, né, da queda do consumo de oxigênio, tá? É em decorrência aí da redução da oferta de oxigênio por conta, né, da redução do débito cardíaco, tá certo? A letra C está errada, né? A letra C a gente corta. Letra D. O quadro não deve estar relacionado propriamente a um efeito hemodinâmico ou metabólico do propofol. É mais provável que seja devido a um quadro de sepse ou choque séptico incipiente, né? Veja, choque séptico, né? Pode ser até uma causa aí de redução da oferta de oxigênio, né? Mas aí foi imediatamente após a infusão do propofol. Então o propofol ele está sim envolvido nessa queda da saturação venosa central de oxigênio. Então a letra D a gente corta. Então o gabarito da questão realmente é a letra B, tá? Então o propofol, né, por conta do seu efeito vasodilatador, por conta da queda do débito cardíaco, a gente tem aí uma redução da oferta de oxigênio e como a gente viu lá, diminui a oferta de oxigênio, diminui a saturação venosa central de O2. Muito bem, se você gosta desse tipo de assunto, né, a gente tem o nosso curso de interpretação da gasometria arterial, edição 2021. Esse curso ele é 100% online. Ele dá direito a você acessar o nosso e-book, né? É um e-book, é um livro digital de nossa autoria, Manual de Gasometria Arterial, que está na nossa segunda edição. A abordagem, ela é completa, né? A gente vê tudo de estado de oxigenação, tá? Vê tudo de distúrbio ácido básico e vai do zero ao avançado. Então serve para você que é iniciante, né? Que aí não conhece nada de gasometria, mas serve também para você que já é veterano, né? Que já curte aí a interpretação da gasometria arterial, mas gostaria de aperfeiçoar seus conhecimentos, então esse curso também é para você, tá? Esse curso tem um diferencial, ele é focado em exercícios e questões de prova, exatamente para preparar você para a prova de título de especialista, preparar você para concurso público e também para a residência médica, tá? Você vai ganhar um caderno com várias gasometrias que você vai poder baixar, imprimir e realizar o seu treinamento individual. E o melhor de tudo, esse curso tem um excelente custo-benefício, tá? Você investe muito pouco e você vai ter aí um benefício grande, aulas de excelente qualidade, materiais aí de primeira para você aprender de forma definitiva a interpretar a gasometria arterial. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!